já foi chamado de Churupito. Eu queria entender um pouco como é que é essa história. Lobão, venha pra cá. Como é que é esse negócio de Churupito? Porra, cara, Churupito era barra pesada. Ninguém me chamava de Churupito. A minha própria família, Friendly Fire, né? Aquele fogo amigo, né? Imagina a tua mãe, você se relacionando assim com certa dificuldade com seus amiguinhos, que já é uma coisa meio cruel naquela idade, você lá tentando se afirmar perante aquele seu grupo social incipiente, aí de repente vem a sua mãe e fala: Churupito, tá na hora de almoço. Eu levava Nescau, sabe Nescau? Aquele Nescau, Pararatim, Cascabal, eu levava uma porrada, um monte de porrada por causa do Churupito. Você sabe que o Churupito, da onde vem a expressão Churupito? Olha, eu sei que é humilhante ser chamado de Churupito. Agora, a etimologia do Churupito, sinceramente, eu não sei exatamente o de onde veio. Churupito era nome de uma revista sensacional. Tá brincando? O meu querido amigo, padrinho e colaborador, Max Nunes. Max Nunes, que se chamava Ed Churupito. De Ed Mota? Não, é de ser. Tá. É de Churupito. Porque e ser de Churupito era uma coisa maravilhosa. Quer dizer que ser ou não ser Churupito não é essa a questão. Não. Churupito é bom. É ótimo. Graças a Deus. Mas só agora que você veio saber. Você já me salvou, a vida. Porque você pensa bem, agora quando eu atualizar o livro, eu disse, olha, eu agora já estou mais aliviado, pensando que o Churupito já é uma coisa do bem. E era um espetáculo sensacional. Tinha Walter Dávila, Zelone. Era uma comédia, uma revista, mas com texto sensacional. E tinha um monólogo, que eu não me lembro, era uma vedete da época, linda, que ia para a plateia explicar o que era ser de Churupito. E perguntava para as pessoas se você é de Churupito. Mas Churupito é como se fosse um horóscopo, você é de Libra, você é de Churupito, assim? Não, é mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Mas não é mais do que um horóscopo. É ser assim quase que de outro planeta, de ser um ser excepcional. Agora eu vou curtir com todos que me chamaram de Churupito. Maravilha, agora pronto, cheio de moral. Melhor, né? É claro, se chamasse, tinha outra revista dele que chamava Tem Bububu no Bobobó. Se você chamar de Bobobó, seria terrível. Seria mais... Bobobó, tá na hora do... Bobobó no Bububu, então, né, eu ia levar mais porrada. Bom, o livro eu já te falei, né, que eu adorei, fiquei encantado com o livro João. E surpreso dele ter sido escrito como não veja nada de pejorativo nisso, mas foi quase como um vômito, quer dizer, ele saiu em 8 meses. É verdade, eu escrevi 2/3 mais do que está escrito aí, né? Mas tem uma coisa, eu vou lançar agora o e-book, e aí vai vir na íntegra. E o audiobook, imagina eu de Cid Moreira cantando Era Uma Vez o Churupito, né? Vou mandar, vai ser eu mesmo, cara. E aqui... Isso aí é uma coisa que passou 20 anos que eu não consegui lançar, que eram meus originais, e graças a Deus foram lançados agora pela Sony de 81 a 91, remasterizados pela lenda viva que é o Roy Cicala, que está morando aqui em São Paulo e é um dos grandes heróis que formataram o som dos anos 60 e 70. Ele fez Frank Sinatra, Elvis Presley, John Lennon, AC/DC, e está morando aqui em Sampa e remasterizou tudo com todo o equipamento que ele trouxe lá de Nova York para cá. Então eu tô como um pinto no lixo, né? É verdade. Pô, não podia ser melhor. É Churupito. Churupito está muito feliz. Ficou de Churupito. Eu fiquei de Churupito. Olha só, e aqui 50 anos a mil pela qual é a editora? Nova Fronteira. Pela Nova Fronteira. Bonitinho. O que te levou? Como é que foi? Um dia você acordou e disse, eu tenho que escrever esse livro, ou é uma coisa que você já vinha pensando nisso há muito tempo?
Olha, Jô, eu vou te dizer uma coisa. Eu, basicamente, pela educação que eu ou não recebi ou recebi, eu sou basicamente um escritor, porque eu tentava me comunicar com a minha família, como eu achava que era impossível argumentar ao vivo, no real time, eu sempre escrevia. Eu escrevia, às vezes eu era sonâmbulo e ficava escrevendo para poder tentar me comunicar. Então, eu me considero basicamente um escritor. Então, desde criança, eu tenho textos, crônicas, poesias, tenho esquemas de romance que já estão prontos. E eu tenho preguiça mental, eu sou um cara que sou muito preguiçoso mental. Então, acabei não dando muito estímulo a esse tipo de coisa. Mas eu me considero um escritor. Mas eu acho que você essa linha é muito nítida no teu trabalho. A primeira coisa, a coisa que mais me impressionou logo que eu te conheci, foi o nível de cultura que você tinha. Pô, que bacana, Ju. Não, é verdade, porque a gente falou de assuntos antes até da entrevista, que de repente, por acaso, eu citava alguém ou falava de alguma coisa, e você já estava além disso, você já não só conhecia o assunto, como tinha lido a respeito, ou tinha lido sobre a pessoa. Eu fiquei impressionado, eu disse, poxa, ele tem um volume de conhecimento maior do que a idade que ele tem até. Mas é tudo de orelhada, sabe, Jô? Porque, por exemplo, eu quando comecei a ler Platão, era o sofista, eu pensava que era o surfista. Aí eu ficava lá lendo. Aí, sabe, eu começava a ler na orelhada. Aí eu ficava de castigo para os meus amigos surfistas, porque eu morava no meio de Ipanema, todo mundo surfando, eu não podia ir para a praia. Aí eu ficava lá no meu quarto. Você não podia ir para a praia porque estava... Porque eu tinha nefrose. Essa doença ficou dos 2 anos até os 12 anos. Então minha mãe, que já era super grilada, e ela que me salvou, e o doutor Rinaldo Delamare, que era o meu pediatra. Que era considerado um gênio, né? Gênio. Eu tinha um retrato no meio da clínica dele, que eu era o xodó da clínica dele. Ele me dizia assim, imagina, você foi parido 2 vezes pela sua mãe. Então, toda a trama no início da minha infância é justamente eu lidar com uma gratidão desse excesso de competência da minha mãe, que era cobrada através de uma super proteção, quase que um cárcere privado. Eu não podia fazer nada. Quais os efeitos da doença, exatamente? Fecha o rim. Eu não me lembro... Eu tinha que tomar muito, tirar sangue, eu tenho horror de seringa até hoje. Tinha que fazer hemodiálise? Não, mas eu tinha que fazer, como eu tomava muita cortisona, dose cavalar para adulto, ficava muito inchado. E aí para tirar sangue era mais difícil, porque você fica inchado, às vezes ficam mais fugidias, né? Então eu tinha que todo ano passar um mês de junho fazendo contagem de Hades, uma coisa lá, e tomando sangue. E o pior, como diziam que era uma coisa terminal, eu só tive alta aos 12 anos. E logo tive uma outra crise epilética. Aí eu falei, pô, mas eu saio de uma, entro para outra. Mas eu saí da nefrose, e o que para mim foi uma coisa fantástica. Foi com 12 anos eu pensei, pô, até que enfim eu estou livre de uma situação que me acachapava. Uma situação grave. E que eu, na verdade, eu sentia muito mais, não a gravidade da doença, mas eu sentia muito mais a privação de um garoto de querer jogar botão, de jogar bola, de ir pra rua, de andar de bicicleta, que eu não podia fazer nada, de ir pra praia, nada disso eu podia, nem de andar de kart, minha família toda era automobilista. Eu só aprendi a tirar o carro da garagem ainda fui no cemitério. Quando minha mãe morreu, me entregaram a chave. Eu falei, agora eu vou ter que andar de carro. Mas antes eu não tinha como, não tinha acesso, sabe? E eu adorava, eu penso assim, se me dessem uma oportunidade, eu seguiria a carreira dos meus avós, meus pais, porque eu acho linda o automobilismo, essa coisa toda. Porque eu era um cara inepto mesmo, meu pai me chamava seu mão de onça, eu realmente era super desastrado. E também não tinha esse estímulo. Para minha mãe, por exemplo, eu queria aprender caligrafia, ela pegava a minha mão, eu pensava cá com meus botões, eu falei assim, cara, eu não vou aprender nada na minha vida, eu não sabia amarrar o sapato, porque ela não deixava amarrar o sapato. Aí eu pensava assim, Já com que idade isso? Isso com 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14 anos, entendeu? Até os 14. Na verdade, até sair de casa, sabe? Quando, na verdade, eu saí de casa meio assim, a Bangu, quando eu fui trabalhar. Que foi com 16 anos entrando pro Vimana. Tinha 16, fui 17. O Nelsinho Mota virou meu tutor nos juizados menores. Aí eu fui trabalhar com a Marília Pera.
Aí fiz 16, 17, 18, já estava fora de casa. Mas antes disso, aí, o que acontece, que eu gostaria de mostrar no livro, é o efeito catapulta da repressão. Um garoto que ficou muito reprimido durante aquele tempo e o efeito que é quando aquele garoto vira uma carrapeta desgovernada no meio do mundo, sem menor condição, nem aptidão de enfrentar o mundo, porque não tinha vivência nenhuma, né? Então eu me senti um náufrago, que eu fiquei à deriva até muito pouco tempo. Qual foi a primeira tábua de salvação nesse à deriva aí? Eu acho que foi a música. Eu acho que o fato de eu instintivamente ter tocado meu instrumento, que é a bateria, desde os 3 anos de idade, ele já me tirou do bullying, porque imagina um garoto desse, com aquele tupete anacrônico, eu não conseguia ter amigo nenhum direito, as pessoas me batiam, não tinha condição de fazer. Então, na hora... Batiam. Quer dizer, você... Era cruel, a criança é cruel, né, Jô? E aí eu também penso assim, se eu visse um babaca igual a mim, eu ia dar uns cascudos também, porque eu era muito babaca, cara. Eu sabia que eu era babaca, eu estava com cara de babaca, pinta de babaca, roupa de babaca, eu estava fudido. Eu era um babaca, entendeu? E aí eu pensei assim, eu nem ficava com raiva dos meus amigos. Eu falei, pô, se eu fosse você, eu também batia em mim, porque eu sou um tremendo babaca. Você pensa... Mas babaca apanha? Infelizmente, por exemplo, eu tinha um tio que eu adorava, meu tio Cocó. O tio Cocó foi a primeira bicha de Ipanema, uma bicha, e uma coisa querida. Tadinho, ele estudou no Santo Inácio. Não, mas é uma coisa que é meio grave. Aí, porra, ele está ouvindo isso? Não, que ele morreu de combustão espontânea, que é uma coisa maravilhosa, né? Morreu todo queimado, mas porque ele era quente. Só bicha que morre de combustão. É porque é uma pessoa quente, né, cara? Sexy do jeito que ele era. Ele queimou-se, burn, let it burn, rock and roll. Aí o seguinte, ele foi uma primeira madrinha da banda de Ipanema, pra você ter entender que o tio Cocó, e ele era um pintor, ele é um cara muito querido mesmo, e ele era irmão da minha mãe. E quando ele era criança, já um pouco púbere, descobriram ele fazendo um romance lá na sacristia com o sacristão, pegaram ele, amarraram no sino do campanário lá do Santo Inácio, começaram a badalar, tanto ele quanto o sino, a babalar, e ele ficou meio chacoalhado, você pode imaginar. É o mínimo ficou chacoalhadíssimo. Ele ficou aquela pessoa assim, sabe que ele me adorava. Então, por exemplo, eu estou tentando me socializar lá com a minha turma, que eu já não sabia jogar bola, porque meu pai não gosta de jogar bola. Então eu era um pereba, sabendo que o código, assim, para ser bacana na rua era jogar uma bolinha, né? Tinha aquela bolinha, tô lá, 1, 2, 3, e tem meus amigos já me olhando, assim. Aí, de repente, tô na Barão de Jaguaribe, entre Garcia Dávila e Anil de Mendonça. Eu tô lá, tentando, né, sublimar minha socialização. Daqui a pouco vem meu tio Cocó com uma nanossunga azul neném, todo peludinho, parecia um nubre. Churupito, meu amor, Você pode imaginar o que aconteceu comigo. E aí ele bota, senta no meu colo, churupa! Eu ficava duro. Assim, e ó, aí outra coisa. Mas você sentava no colo dele ou sentava no colo dele, humilhadíssimo, mas eu sentava no colo dele. Aí tem uma outra coisa, aí, porra, você pode imaginar que a minha evolução sexual era muito dificultosa, porque todo mundo ficava de olho. Aí uma vez eu não me contive, acho que em 68... Todo mundo está falando, sua mãe, seu pai... Papai, todo mundo, é virgem, só tô com uma punheta, já tá sem fimose... Eu sou um cara muito recatado. Eu não gosto de promiscuidade, muito menos com meus pais. Ó, vocês vão fazer... Não gostava muito disso. Aí o que aconteceu? Deixa eu bater a minha punheta em paz. Deixa eu bater a minha punheta em paz. Aí o seguinte, eu tomei coragem, a gente estava indo para Volta Redonda, num campeonato de kart. Eu respirei fundo, eu falei assim, é hoje. Eu estava ali no Borges da Garcia Dávila, tinha uma banca de jornal, eu falei, vou comprar uma Playboy agora. Comprei a Playboy. Isso foi um ato de rebeldia extraordinário. Eu estava morrendo, exatamente, você pode imaginar isso. Claro. Aí eu tinha um amigo surdo-mudo que tocava numa banda comigo, que eu ensinava a tocar violão surdo-mudo. Hoje em dia ele é uma surdo. Valmir, grande Valmir, era o Cafuringa, que ele jogava muito bem bola, mas ao mesmo tempo eu botei o violão para ele não entendia nada, eu fazia... E ele, pô, grande base. Fazia guitarra base legal.
Ele, só a cigarra básica, só a guitarra básica ele fazia. Eu não tentei botar solo. Mas, pô, tá aí, pô. Tá aí, porra, pô, foi um lapso da minha... Não, já era legal. Mas aí meu amigo Valmir, eu falei, pô, tô aqui com o meu amigo Valmir, eu vou comprar essa Playboy, vou ver se eu deixo com ele. Aí não, minha mãe pegou flagrante. E o pior, me apaixonei. Mas você não estava indo lá? Não, a gente estava no carro, indo para Volta Redonda. Eu tentei pegar o negócio... Ah, você estava dentro do carro também? Eu fui, peguei a revista, voltei pro carro, o Valmir estava ali, eu tentei dispensar a revista pro Valmir, foi ele. Mas não deu tempo, entendeu, de caguetar o Valmir dizendo que ele tinha comprado a revista. Aí ela me pegou. Sabe o que foi pior? Eu estava abrindo, que era lacrado, né? E eu me apaixonei pela Playmate aí, ó. A Playmate, estou apaixonado até hoje. Eu botei a Playmate, pô, que lindo, não sei o que aconteceu. Era americana a Playmate? Era Playboy americano? Playboy americana, novembro, Playmate, novembro de 68. Sensacional, recomendo. De quando? Exatamente. De Safra de 1968. 68. Isso, exatamente. E aí, cara, o que acontece? Tá, novembro de 68. Novembro de 68. Aí é o seguinte, eu estou aqui, misturo de pânico com paixão e medo. Sobressalto, né? Sobressalto. Aí mamãezinha, quando olha para trás, fala... Quando não é Churupita, era João Luizinho. João Luizinho, você está com a Playboy? Eu falei, ai meu Deus, fudeu. Aí o que aconteceu? Telefonou para tio Cocó. Tio Cocó, que ela chamava de Lula. Lulinha! João Luizinho já está indo no banheiro, faz aquelas coisas que a gente sabe que ele faz. Eu fiquei humilhadíssimo, né? Com toda a razão. Aí sabe o que ele fez? No dia seguinte, ele chegou com um caminhão de mudança lá em casa, com vários móveis de zebra, maravilhosos por sinal. Zebra, móvel, assim. Aí, Churupa! Assim, ele era muito animado. Churupa, eu trouxe tudo para você precisar. Você agora é um homenzinho. Você agora sofá, o quê? Um homenzinho. Aí, um sofá de zebra, uma poltrona muito sexy e todas as coleções da Penthouse e da Playboy desde 1932. Agora, para 1932 é maravilhoso. E para coroar, sabe o que ele falou assim? E agora vou te botar como é que é? A cereja do bolo. Eu falei, o quê? Uma galhada enorme, uma galhada de viado, uma galhada enorme. Aí eu falei assim, onde a galhada? no meu quarto, entre a Brigitte Bardot e a Raquel Welch. Aí eu falei, pô, vou ter que botar essa galhada aí, porque pro meu time não tem nada a ver com isso. Esse é o problema que eu tinha que lidar. Porque eu sabia que eles não estavam me sacaneando. Apesar de estarem me sacaneando. Você tá entendendo? Eu falei assim, não é nada, pô, eu sei que eles estão uma boa vontade, eu tinha que contornar essa situação. Aí eu botei uma galhada lá dentro, falei, vou me foder, em verde e amarelo. Aí eu fui meio imaginativo, eu botei um elefante Dumbo num galho dali, botei uma bola de Natal no outro. Disfarcei a galhada, né? Fui dando uma camuflada na galhada. Você tinha que idade? Eu tinha 12 aninhos, né? Precoce, apesar de tudo, né? Olha. Não, nem tanto. Eu me sentia, para dizer a verdade, eu me sentia bem retardatário nesse sentido. Porque a situação era uma pressão violenta. Meu pai queria que aqueles caras assim, meu filho vai ser um garanhão. Aí quando eu saquei que ele queria que eu fosse um garanhão, eu disse, vou ser virgem. Eu vou ser virgem até morrer. E eu não gostava dessa intromissão. Claro. Sabe, eu ficava... É legal, é um sinal de rebeldia. Quer dizer, eu queria... Quero isso, não. Né? Não, mas pensa bem, Jô... Ainda assim... bem que você resolveu ser virgem. Você podia dizer, então vou ser viado que nem Ticocó. Mas seria também legal. Não, sabe? Eu sei, mas digo... Eu acho que seria até mais divertido. Eu acho que a gente achou a fotografia da sua... Aí está, minha paixão. Olha, bonitona, né? É lindo. E era valvulada, não tinha silicone nem Photoshop. Nada. Como era o nome dela? Será que tem? Ela se matou. Todas essas playmates se matam depois, porque elas vão ficando velhas, aí vão ficando mais feias e morrem, tadinhas. Mas continua viva nos nossos corações. Porra, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tinha uma paixão tão platônica que nem punheta eu tocava pra ela. Era uma coisa assim... Era uma coisa espiritual mesmo, bonito. Mas eu vou te confessar que era isso mesmo. Olha só, esse papo tá tão bom que a gente vai continuar. Eu pedi para deixar um violão aí, caso a gente fosse fazer uma canjinha, mas eu não tô sentindo esse clima, falta. Né? O clima tá tão legal. Você se incomoda se a gente continuar pelo contrário, falando? eu acho uma porcaria tocar violão. Daqui a pouco eu volto com o Lobão. Vamos lá. Tenho aqui ao meu lado meu amigo Lobão. Eu falei da sua inteligência,
falei da sua rebeldia e também, eu acho, da sua coragem. Você é uma pessoa inteiramente aberta a tudo, quer dizer, temerária. Você vai em frente e não quer nem saber. Eu sabe que eu tenho problemas com isso. Não, acho que não deve ter, porque você é uma pessoa do bem. Eu acho que a frase é meio gasta. Obrigado. Mas eu acho uma pessoa do bem também, sabe? Né? Você me é suspeito para falar nisso mesmo. Mas eu acho isso. Agora eu vou te confessar uma coisa. Essa coisa que eu falo, eu penso que se eu tivesse uma disciplina... Aquela coisa, a gente quer ser cool, né? Porque cool é muito assim, meio Johnny Depp, né? Você fica... Pô, tudo que eu queria era ser cool. Respira aí. Blazer, bibi. Eu não sou assim, sou destemperado. Falo destrambelhadamente. Você não é. Esse destempero que você fez agora é falso. Você não é uma caricatura, é apenas uma sublinhação daquilo que eu faço. Realmente. Mas o que eu quero dizer é isso, é que eu fico assim, com alguma coisa, eu fiz muita análise. Indignado, vamos dizer. Mas, ao mesmo tempo, não é só isso, não. Eu vou te dizer uma coisa mais específica. Eu era reativo. Reativo era a palavra. Por isso que eu me tornava uma pessoa muito previsível para os jornalistas. Era só me cutucar que eu ia reagir. Eu tinha isso. E muito, sabe por quê? Isso não é bom? Mais ou menos. Sabe por que era assim? Como era um pele e ficava e levava porrada, aí de repente comecei a tocar bateria. De repente deve ter dado um esporro em alguém, colou. Aí eu fiquei dando esporro em todo mundo. Porra, pronto. E esse esporro, de uma certa forma, ele foi produtivo na medida que ele me protegeu de ser um pé que é muito mais humilhante do que você ficar dando esporro nas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, dar esporro indiscriminadamente em todo mundo, com uma proteção, com uma barricada, que era mais ou menos aquilo que eu me sentia, eu pensei assim, eu vou fazer meditação, falando sério, sabe? Você chegou a fazer? Fez meditação? Fiz análise, fiz anos de análise, sabe? E pensando assim, não queria almejar ser o cool feito Johnny Depp, mas, pô, dá uma debreadinha pelo menos, entendeu? E eu fui começando a conseguir, sabe? Porque eu pensei assim, eu sou um cara afetuoso, eu tinha medo de chegar e, oi, querido, sabe? E levar um cascudo, você tá entendendo? Mas aí eu discordo pelo seguinte... desde que eu te conheço, eu sempre achei você muito afetuoso. Pô, mas você... Mesmo nas manifestações mais violentas, as declarações mais terríveis, que poderiam parecer terríveis, mas você sempre tinha uma manifestação de afeto paralela a isso. Eu acho que as pessoas que estavam mais próximas, por exemplo, Cazuza era um cara que me defendia muito. Tipo, era engraçado que ele falasse, o Lobãozinho é um cara, é um amor de pessoa, ele é bem educado. E eu achava isso uma gracinha, porque era isso. Porque, na verdade, eu era um cara, tem essa coisa que eu sou um cara amoroso, etc e tal, mas eu sempre tive que me revestir de uma carapaça, sempre muito mais assim, eu sou mal, para poder me defender assim a priori das coisas, entendeu? Hoje em dia eu penso que a priori eu não preciso me defender, né? Eu posso hoje em dia dar um lastro, tipo assim, peraí, posso dar um aperto de mão, alô, tudo bem. Claro que se der uma bordoada eu vou dar duas, mas aí já tem uma opção, já é uma coisa mais, eu acho que é mais legal, mais cool. Sabe? É mais cool. E eu acho Como é que é o Johnny Depp? Faz o Johnny Depp para mim cool. Você sabe que ele comprou a casa que foi do Boris... Não é do Boris Karloff, do outro, do Bela Lugosi. Ele comprou o castelo porque ele fez o filme do Ed Wood, né? Que foi sensacional. E aí depois ele ficou com uma fixação nisso, conseguiu comprar o castelo que era do Bela Lugosi, quando o Bela Lugosi tinha grana e fazia sucesso. Depois morreu, coitadinho, né? Mas ele tem isso, por exemplo, ele fez o Gonzo lá, o Hunter Thompson. Você viu que ele fez brilhante também o papel do Hunter Thompson. E ele ficou Hunter Thompson total, né? Eu acho ele um ator. Mas ator é assim, né? Você é ator também, assim, essa coisa de incorporar uma coisa muito interessante, né? Eu não sou ator, mas eu fico olhando assim, pô, mas é muito interessante. O cara é meio Allan Kardec, né? O cara tem que incorporar. Mas o músico também incorpora. Mais ou menos, por exemplo, eu tenho que incorporar a mim mesmo. Eu vou fazer uma música, fiz a música, quando eu sou compositor, intérprete talvez.
Um intérprete que vai... você tem que ter um exercício Puxa por uma de linha, alteridade, né? Eu acho que a coisa do autor tem essa coisa... do ator tem essa coisa da alteridade. Você tem que procurar e tem que ter uma coisa muito generosa para conhecer e perceber a substância do outro, né? Você tem experiências como ator? Cara, eu tenho sim. Tem. Mas foi ridículo. O que eu fiz foi muito ridículo. O que você fez? Eu fiz Areias Escaldantes, até participei da direção, assim, com o meu amigo Chico de Paulo, virou um clássico dos anos 80. Primeiro que, assim, naquela época todo mundo cheirava muita cocaína, e eu estava cheirando muita cocaína. Aí eu vinha travadão, parecia o Paulo Donald. Aí vocês vão ver as minhas linhas, as linhas longas. Ainda tive que cheirar o cadáver de um personagem, evidentemente, que morreu. A gente Mas cheirar ele cremado? Cheiramos a cinza deles, exatamente. Tinha coisas assim. O filme é muito interessante. Mas agora, eu, enquanto ator, realmente, eu estava sofrendo muito, porque a gente estava gravando no meio de um verão, e a gente tinha que se vestir de inverno. Eu fiquei traumatizadíssimo. Eu falei, nunca mais... Quero saber. Você falou das drogas. Como é que foi essa experiência com as drogas? Como é que é entrar nisso, sair nisso ou dar um tempo nisso? Certo. Que são três... Eu acho o seguinte, eu acho que as drogas é um parque de diversões químico, ponto. É perigoso? É, perigoso. Agora, assim, quando eu achava muito interessante que tinha sempre uma cartilha que a gente sempre ouvia naquela época, porra, o cara tá nas drogas, tá com escapismo da realidade. As pessoas esquecem que, pô, é divertido. É perigoso, mas é divertido. E no meu caso, foi muito divertido. Foi muito divertido. E outra coisa, eu falo sério, eu posso dizer a vocês o seguinte: eu vi muita gente tendo overdose, muita gente morrendo do meu lado. Então não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Eu, pessoalmente... E gente que não volta, né? Que muda de personalidade que não volta mesmo. Pra sempre. Porra, e tem determinados tipos de droga que realmente o cara fica... LSD. Brain damage. É o famoso cérebro estragado. Eu conheço muita gente, ainda mais numa época dos anos 60, eu acho que foi um pouquinho antes da minha geração, e que tinha uns caras que eram malucos típicos daquele tipo de droga. Não, e era administrado por psicanalistas ou psiquiatras. Timothy Leary. Faziam um acompanhamento. Era muito perigoso. Agora, pelo que eu sei, aliás, o Drauzio Varela já fez um estudo sobre isso, já escreveu sobre isso. Ele, quando escreve alguma coisa, ele vai a fundo, que 15% da população mundial fica totalmente dependente mesmo. Pois é. E outros que entram e saem. Uma vez eu conheci um uruguaio no Rio de Janeiro, no Jockey Club, num almoço, e estava se falando sobre o perigo da cocaína como um vício. E ele falou assim, pero a cocaína não vicia. Mire, eu cheiro cocaína há 30 anos, nunca me viciei. Mas, ó, eu vou dizer uma coisa para você. Eu conhecia pessoas... Eu acho que o vício em si é uma doença. Então você pode ser viciado em comer, você pode ser viciado em sexo, em várias coisas. E eu acho que, por exemplo, eu fazia as coisas que eu fazia, eu dormia, acordava no dia seguinte, mas tinha gente que não. Tem gente que não, os tais 15% que não saem. E tem pessoas que vão, por exemplo, eu, coisa mais de fraude, eu tinha horror a tomar Ingespico, essas coisas, nunca tomei. Então, por mais que eu tomasse, eu sempre tive uma... Eu gostava de ler. Então, por exemplo, quando você gosta de ler, você não vai ficar cheirado lendo, porque você não vai conseguir ler. Então, eu pensava assim, bom, eu não vou cheirar, que eu vou ler. Então, eu ia me equilibrando, sabe? Não, outra coisa, até em relação à bebida, a pessoa, quando escreve bêbada, acha que está sendo genial. Quando lê no dia seguinte, diz assim, mas quem foi o filho da puta que escreveu isso? Ressaca moral. Ressaca moral. Né? E eu percebi também que quando eu comecei a produzir sóbrio, eu falei assim, pô, mas é muito melhor. A qualidade é melhor, tudo melhor, sabe? Então eu já adotei uma coisa sensacional. Primeiro dia, tome-se um porre. No segundo, você corrige. Sóbrio. Então você fica doido no primeiro dia, depois sóbrio. Doido, sóbrio. E vai fazendo long play. Né? Lobão, você notou que nós estamos mais magros, os dois. Nós estamos cada vez mais bonitos, Jô. Isso não há dúvida. Não é? Porque eu acho que assim, um ser assim, pleno como nós, a gente tende a cada vez ficar mais belo. Bonito isso. Eu vou usar, tá gravado, eu vou usar Mas isso. É verdade, viu? É uma brincadeira, mas é verdade.
E você falou o negócio do vício, é verdade, que você pode ser viciado em comida, em doce. Uma obsessão compulsiva. Tenho obsessão por doce. Se eu saio da dieta um dia, para eu voltar, leva uma semana pelo menos. É meio compulsivo, né? Eu, por exemplo, graças a Deus, eu realmente não tenho esse tipo de coisa. Por exemplo, comecei a achar a cocaína uma coisa muito careta no início dos anos 90. E eu também pensei assim, na verdade, comigo mesmo, eu fiz por uma curiosidade existencial. Queria saber como é que era a minha resistência, qual era o efeito de cada droga, heroína, cocaína, ácido. Tomei tudo isso e depois simplesmente falei assim, ótimo, hoje em dia realmente, desde 91, eu não cheiro mais. Agora, em que delegacia terminou essa experiência toda? Porque você chegou a enfrentar processo. 132 processos.